Oi, pessoal, boa noite. Então, esse é mais um encontro aqui da nossa residência de anestesia da Santa Casa. E hoje a apresentação fica por conta do nosso amigo aqui, André Borg, tá? Vulgo alemão, conhecido. Obrigado, André. E o André vai falar um pouquinho sobre segurança do anestesista. E depois a gente abre para discussão. Boa apresentação. Obrigado, André. Obrigado você, Malito. Boa noite, gente. Então, quando eu fui perguntar pro Jaime qual seria o próximo tópico que eu poderia dar aula, né? E ele me mostrou segurança do anestesista, eu vou confessar para vocês que eu fiquei um pouco desanimado, né? Porque, assim, nunca eu acho que nunca seria algo que eu, durante a residência, estudaria de forma ativa, né? A gente só quer saber é, como a gente vai tratar melhor o paciente, entender melhor a fisiologia, saber melhor como fazer algum procedimento. A gente nunca vai, assim, é o tópico menos olhado, pelo menos eu consideraria menos olhado no livro de anestesia, né? Mas eu acho que quando eu comecei a olhar para a apresentação, eu sinto agora um prazer muito enorme de dar essa aula. Eu acho que vai ser muito legal, muito legal, muito simples, vai ser legal para. Eu acho que vai trazer alguns conceitos óbvios para alguns, mas eu acho que algumas coisas fazem muito parte do nosso dia a dia, então eu acho importante a gente ver para se conscientizar e também para ser formador de opinião, né, nesses casos. Então, vamos seguir, né? Eu acho que é, com a primeira situação que a gente sempre tem que se preocupar, né? Que são os gases anestésicos, né? A anestesia venosa total, ela tem se tornado uma tendência, né? Mas eu acho que hoje em dia é, os halogenados eles ainda são muito presentes pela sua praticidade, né? Principalmente cirurgias rápidas. Então é muito importante a gente se manter alerta para é, alguns problemas que ele pode trazer para nossa realidade como anestesista, não só para o paciente, né? Então, se vocês forem olhar a literatura, a gente tem muitas considerações feitas para um sistema na sala em que existe um descarte adequado dos gases anestésicos. E eu não sei se vocês já viram algum lugar que tem no Brasil com descarte adequado de anestésicos, e basicamente seria um sistema com uma tubulação ligada ao carrinho de anestesia e ligado ao sistema de ventilação. E, como vocês podem perceber, por exemplo, na Santa Casa, e a Santa Casa não é exceção, na verdade é a grande maioria, a esmagadora maioria de lugares que vão olhar, não existe descarte adequado de gases anestésicos. Então, pode apostar que vocês estão sendo expostos a isso. Hoje em dia, vai ser um pouco menos forte essa exposição, porque a gente muito, muito graças a Deus, a gente está usando cada vez mais o sevoflurano, que é um gás que ele apresenta uma potência muito menor, né? Então, as suas alterações, elas vão ser muito menos pronunciadas, mas elas ainda estão presentes, né? Assim, só questão de livro mesmo, os limites de exposição, eles são de 2 partes por milhão para halogenados, mas pode apostar que esse nível está sendo atingido numa sala anestésica sendo utilizada um halogenado. E, assim, se você considerar, então, uma sala de pediatria, né, e que vocês ainda não têm muita vivência, mas conforme vai passando os anos, vocês vão vendo muito mais as induções por halogenado em crianças, né? Então, fica muito mais presente. Quais são os efeitos para a saúde, né, do anestesista? A gente sempre vai é, entrar nessa questão que é a principal, acho, e a mais citada, que é a questão das anestesistas mulheres, né, em que
existe um grande aumento no índice de aborto e no primeiro trimestre da gestação, um aumento na tera- teratogênese, perdão. Então, já fica aí essa recomendação. Tanto que se você, como anestesista, tá achando que tá gestando, eu recomendaria sempre tomar esse cuidado. Se você está numa sala de pediatria, sair durante a indução, né? Ou já pregar pela venosa total, tá? Principalmente considerando o fato de que a literatura ela só confirma a segurança nos casos em que existe descarte adequado, considerando descarte adequado. Então, principalmente para você e também para proteger as cirurgiãs, né? As cirurgiãs, o pessoal da sala. Então, sempre vocês têm que estar nessa vanguarda para proteger as pessoas da sala, não só você, mas todos da sala, né? Agora, outras coisas que a gente sempre tem que lembrar, que principalmente ficam mais destacadas. Eu sempre vou pronunciar mais a sala de anestesia pediátrica porque é onde ocorre a indução, né? Mas o déficit cognitivo e psicomotor, ele é presente, sim, e sonolência, a quem já sentiu aí dor de cabeça também, um pouco de náuseas, tá? Isso vai acontecer durante a exposição aos gases anestésicos e vai, obviamente, gerar redução na performance e destreza, né? E é algo que a gente tem que estar atento durante o nosso dia a dia. Então, se vocês acham que vocês estão passando por uma situação de risco, uma situação difícil na sala de trabalho, vocês podem ter certeza que pode estar relacionado à exposição aos gases anestésicos. E aí lembrar que o desaparecimento dos sintomas ocorre após 5 minutos do fim da sua exposição. Vamos falar um pouquinho de radiação. A radiação, ela é algo que vocês cada dia mais vão estar expostos. Os procedimentos endovasculares, eles estão se tornando uma tendência crescente. Uma vivência minha, que eu já vejo que vai se tornar tendência, são as trocas de valvares, endovasculares, né? Que hoje em dia elas são apenas para pacientes que não têm critério não tem critério de sobrevida muito relevante para cirurgia aberta, né? Mas provavelmente vai se tornar algo cada vez maior. Sem contar também os cateterismos, né, para colocar stent na coronária, aí aneurisma de aorta abdominal. Então, assim, a exposição ela só vai aumentar. Então, a nossa conscientização ela tem que aumentar também. Então, vamos começar com as radiações ionizantes. O raio-x é a principal delas. Assim, para iniciar a segurança, é para estar no mínimo a 1 metro de distância da fonte. Isso eu digo da fonte direta, mas a fonte refletida também, né? Que é o paciente. Então, esse seria o mínimo. Isso a gente consegue se precaver, né? Geralmente 1 metro de distância é só o cirurgião, né? Mas se você imaginar, vocês ainda não chegaram a entrar na sala de hemodinâmica que tem na Santa Casa, mas quando vocês entrarem lá, muitas vezes se o procedimento está acontecendo, às vezes, eu já cheguei a passar por uma embolização de artéria na região torácica, para um procedimento que ia acontecer no outro dia, para um procedimento de coluna torácica. Então, o paciente estava entubado, porque precisava de apneia, e às vezes você tem que manipular a via aérea, e a radiação ela é feita constantemente, né? Porque é como se fosse um vídeo em tempo real, né? Não é uma foto que ele vai lá e vai tirando, ele está acompanhando em tempo real um catéter passando. Então, às vezes você vai acompanhar o paciente e manipular a via aérea dele lá, você vai estar a menos de 1 metro da fonte, né? Então, sempre se atentar a isso e estar usando as proteções adequadas, tá? Lembrar sempre que os olhos, eles vão continuar expostos. Então, se você
vai se tornar cada vez mais exposto a esse tipo de radiação no seu dia a dia. Existem óculos que alguns cirurgiões eles utilizam para proteger os olhos da radiação. Quanto mais você se expor a isso, mais você pode estar propenso à formação de alguma doença ocular. Então, e aí, aquela questão que eu achei bem interessante, que eu ouvia muito na minha época, que a distância ideal da fonte de radiação era 2 metros. E, na verdade, são 2,7 metros, então são quase 3 metros de distância da radiação, que é um equivalente, né, a literatura traz, de 22 centímetros de concreto. Pessoal, desculpa, eu só não tinha mencionado isso, a literatura que eu estou falando, todas essas informações que eu tirei são do Miller, tá? E do Barash, dos capítulos de saúde ocupacional, tá bom? Só deixar isso claro. Então, equivalente a 22 centímetros de concreto, 2,7 metros. A uma distância de 2,7 metros, você não precisa usar qualquer tipo de equipamento de proteção. A partir desse ponto, você tem que estar usando o colar de chumbo e o avental também. Tá? Agora vamos falar um pouquinho das radiações não ionizantes, né? O laser. O laser também tá cada vez mais evidente, né? Principalmente para cirurgias de tratamento de verruga e tratamento acho que muitas cirurgias de cabeça e pescoço já estão usando laser por causa do seu potencial de coagulação. Então, vamos só tratar a questão primeiro da lesão ocular, né? Que já é um pouco óbvia. Então, se você entra em muito contato com laser, evitar olhar diretamente para a fonte, ou se você não consegue evitar isso, vai ter que usar uma, uns óculos especiais para se proteger da radiação. E aí, outra questão, né, que eu trago essa interrogação, que é o vapor de HPV, sim, tem que tomar cuidado, porque, assim, na literatura, in vitro, existem testes em que, assim, foi emitido o laser numa cultura de HPV e HIV e houve pulverização do vírus e foi encontrado no vapor o DNA tanto do vírus do HPV, tanto do HIV. Então, o cirurgião que está utilizando essa o laser para cauterizar, por exemplo, né, na otorrino, às vezes eles estão cauterizando uma verruga de HPV na corda vocal do paciente. Ou até, eu já passei por isso, mas só para paciente imunodeprimido, né, a cauterização de vapor de verruga de HPV nas genitais do paciente. Então, vai ter liberação do HPV na sala. E uma máscara normal, essa de cirúrgica, ela não vai conseguir filtrar e criar essa barreira adequada. Então, existe o risco de contaminação. Eu não encontrei se a máscara N95 ela é adequada. O que eu vi de recomendação é que a equipe cirúrgica esteja aspirando o vapor. Então, ao mesmo tempo que ela está cauterizando, tem um aspirador próximo para aspirar esse vapor. Tá bom? Essa é a recomendação. Próximos, infecções, obviamente, né? Vou falar um pouquinho da hepatite viral. A gente se vacina, né? A gente tem a vacina da hepatite B, mas eu não tenho muita certeza se vocês aí estão checando se vocês têm formado o antígeno para o anti-HBsAg. Eu, por exemplo, fui checar esses dias e eu não tinha o antígeno, mesmo vacinado. Então eu tive que me revacinar e agora eu vou checar novamente para ver se eu não vou ter que tomar outra dose da vacina, né? Então, não sei se algum de vocês já chegou a dar uma olhada nisso. Recomendo, tá? Hepatite C não tem vacina, tá? Ou imunoglobulina. Então, gente, tomar muito cuidado com esses pacientes, porque se vocês se contaminarem, vocês vão ter que basicamente fazer acompanhamento para ver se vocês não desenvolveram a doença crônica, né? Então, assim, basicamente tomar muito cuidado. HIV
A chance de infecção é 0,3% após acidente com pérfuro cortante e 0,9% após exposição de mucosa. Lembrando que, assim, isso vale muito mais para aqueles pacientes que estão em vigência de infecção ativa, né? Não estão fazendo uso do antirretroviral, tá? O paciente com carga viral baixa, ele é um paciente que vai representar um risco muito menor de infecção. E assim, aí um sinal amarelo para a gente é que as agulhas ocas, elas trazem uma chance de infecção muito maior que as agulhas totalmente preenchidas, né? Então, basicamente as nossas agulhas que a gente usa, né? E assim, algo para deixar vocês mais seguros, né? É que a infecção ela é muito maior quando ela acontece com agulhas de grande calibre numa perfuração muscular profunda, né? Geralmente o nosso corte ele acontece muito mais na região da pele, né, dos dedos, mas ainda assim existe a chance. Eu recomendo muito nesses casos, gente. Então, só que vocês criem um hábito muito grande, principalmente nessas salas em que existe o conhecimento da infecção. Mas assim, eu acho que é uma questão de hábito. Tentar usar cada vez menos a, o tem o equipo dentro do soro, a parte do pérfuro, que você perfura com a agulha para injetar medicação. Na verdade, criar um hábito de colocar uma torneira entre o equipo e o Polifix, em que você retira a agulha e às vezes apenas injeta a medicação, né? Com isso você reduz a sua chance de se expor ao sangue do paciente, né? Sujar a agulha com o sangue do paciente e depois se contaminar, né? Então, fica uma dica aí que eu acho que é muito válida. Deixa eu ver se tem algo mais que eu posso citar sobre infecções. Gente, eu acho que basicamente é criar o hábito de usar luvas, né, em contato com o paciente e e sempre que vocês souberem que o paciente é contaminado, usar óculos de proteção para não para que a sua saliva para que a saliva do paciente, principalmente em processo de intubação ou qualquer aspiração ou quando às vezes você vai estubar o paciente, sempre tem aquela saliva que é aquela secreção que ficou úmida, né, no após o filtro da ventilação que às vezes escapa, né? Então usar óculos de proteção é bem recomendado, tá bom? Vamos falar um pouquinho de algumas coisas um pouco que entram mais em questões subjetivas, né? Mas elas entram no cuidado nosso. E quando a gente consegue se cuidar melhor, a gente consegue cuidar melhor do paciente. Vamos falar primeiro da síndrome de exaustão. O que assim, ela é obviamente algo que é muito presente no nosso dia a dia, né? O cansaço compromete a segurança do paciente e a qualidade do atendimento médico, aumentando erros clínicos e afetando negativamente o desempenho cognitivo dos profissionais, tá bom? Vamos lá para alguns itens que valem ser destacados, né? Olha só, né? Vocês R1s não têm nenhuma vivência, né? Nos períodos das 2 às 7 da manhã, né? Que é a maior vulnerabilidade ao nosso sono, e também períodos do meio da tarde, né, muito provavelmente ligado ao período pós-prandial, tá? Então, assim, eu não estou falando que vocês não devem estar lá nesse momento, porque, assim, é inevitável, principalmente para o estágio que vocês estão, mas já se conscientizar desse do estado que vocês estão, né, de maior cansaço, já é importante, né? Os erros de desempenho mais comuns estão ligados a essa faixa. O cansaço está mais relacionado a erros no cuidado ao paciente. Já está comprovado que a redução nas horas de trabalho melhora o sono e o desempenho cognitivo. Aí, isso está no Miller, tá bom, gente? Estudos com o modafinil melhoraram funções cognitivas, mas não melhoraram o desempenho psicomotor durante as horas trabalhadas. E aí, vocês, assim, é algo muito subjetivo, né? Mas o equilíbrio entre continuidade do cuidado e efeitos no cansaço no julgamento médico é essencial. Vocês, daqui a pouco, assim, mais para o fim, vão chegar para o R2 e vão começar a pegar uns plantões, e aí vão querer.
associar a sua rotina diurna com um plantão noturno, às vezes, e aí vão querer emendar com um plantão diurno. Assim, estejam cientes que isso é possível, às vezes o plantão noturno é tranquilo, mas sejam cientes que vocês vão estar afetando o cuidado e afetando também o cuidado, ao seu paciente. E assim, é, era um negócio que me afetava muito, assim, saber que eu poderia estar fazendo algo pior, e às vezes um erro meu está associado a o meu cansaço, né? Então, e é algo que eu batalho muito quando eu estou no plantão noturno, né? De não deixar, ou assim, só diante de muita discussão, de deixar entrar aquelas eletivas, aquelas urgências eletivas, né? Aquela vesícula que precisa entrar às 6 da manhã, sabe? Eu sou muito reticente, então eu acho que isso é uma cultura muito negativa e que tem que ser cada vez menos pregada, tá? E assim, não é vagabundagem, sabe? A gente está lá pela segurança. Não é só para ficar tocando sala e entrar qualquer coisa, sabe? O que tem que. A gente está lá porque a gente quer ajudar o paciente que precisa mais. Se vai entrar um baleado às 5 da manhã, às 6 da manhã, aí tem que entrar, né, gente? Pô, não tem que ficar perguntando se tem, se está de jejum e tal, se já pediu sangue, não. Urgência e emergência não tem questionamento, mas alguns procedimentos eles têm a hora certa, sim, tá bom? E tudo isso tem que ser discutido. E aí que eu entro no outro tema, né? Que são as agressões psicológicas. Porque muitas vezes os anestesistas se tornam vítimas de comportamentos agressivos por parte dos demais profissionais e pacientes. Muito menos de pacientes e muito mais de profissionais, principalmente do cirurgião, que, assim, vai cobrar para uma certa celeridade, né, para dizer em termos muito cultos, né, mas para certa agilidade nossa, para que ele possa começar um procedimento. Mas a gente tem que saber pesar o risco do paciente e o que você precisa fazer para aquele paciente entrar. Assim, é, eu vou dar um exemplo meu, que assim, esses dias eu passei por um paciente, uma paciente idosa, que estava com aneurisma roto de aorta abdominal, e assim, tudo bem, a paciente estava totalmente instável, e a cirurgiã veio para mim e falou assim, olha, eu sei que você precisa fazer, eu estava tentando funcionar um calibroso na paciente de 90 anos, né? Eu preciso muito começar a cirurgia agora, porque senão essa paciente, ela vai ficar, ela tá sangrando cada vez mais, mas eu só expliquei para ela, olha só, se eu não tiver um calibroso, na hora que você abrir isso aí, ela vai sangrar mais ainda, eu não tenho nem por onde passar o sangue. Então, muitas vezes, gente, vocês têm que saber dialogar com o cirurgião, explicar. Tipo, às vezes, tipo, o cirurgião, você precisa fazer essa pele, sabe? Você precisa fazer esse bloqueio periférico. Sabe, gente, são coisas que vão influenciar muito o cuidado anestésico, que vão influenciar muito o despertar do paciente, vão influenciar muito como ele está na RPA, sabe? E o cirurgião, às vezes, ele operou, ele sai de lá e a RPA é você quem lida, né? E às vezes você tem que estar lidando com outra cirurgia e a RPA você tem que cuidar também. Então, tenham noção desse manejo todo que você tem que ter, sabe? E assim, é casca grossa que vocês vão ter que cuidar de vocês mesmos. É um trauma que às vezes vocês têm que desenvolver para vocês terem depois a maturidade de falar, não, eu preciso fazer isso. Algumas disputas vocês vão ter que participar. Infelizmente, principalmente agora na época de residência, que existe a curva de aprendizado, e sim, vocês vão demorar 1 hora para fazer uma pele, 1 hora para fazer um bloqueio, mas eles vão demorar 1 hora para fazer alguma coisa também, entendeu? Então, sem contar também a pressão que a gente tem por produtividade, né? Um meio que a gente quer fazer algo super legal e fazer algo que é melhor para o paciente, mas tem que fazer no horário, né? Então tem que pesar tudo isso. E assim, às vezes tem solução? Não tem solução. Mas eu quero que vocês tenham noção de que isso está atrapalhando o seu julgamento crítico, entendeu? E apesar de tudo, vocês vão estar fazendo o seu melhor apesar
de estar sofrendo todas essas interferências. Terceiro ponto, ruídos, né? A gente, principalmente na Santa Casa, convive com um vácuo no sistema do hospital que é muito deficiente. Então a gente usa aquele aspirador eletrônico, que é muito ruim, né? Eu quase falei outra coisa, né? É, assim, ruídos entre 75 e 90 decibéis. Por exemplo, aspiradores, ou a música que a gente deixa, ou que o cirurgião quer deixar, ou até as conversas em sala, estão entre essa faixa. E elas estão a- na faixa que estão associadas à queda do desempenho, queda da memória de curto prazo e capacidade de realizar tarefas psicomotoras complexas. Então, gente, pô, você vai lá, vai realizar uma intubação, sequência rápida, precisa fazer um procedimento mais difícil. Pô, sua pele está mais complicada, a hack está mais difícil. Para um pouco para pensar e ver se os cirurgiões já não estão com aquele papinho muito alto do seu lado, se os seus colegas não estão conversando muito do seu lado, se a música não está muito alta, se não tem que desligar algum dispositivo como um aspirador. Sabe, às vezes você está querendo pensar, seu paciente está grave, o aspirador tá torado do seu lado, e o cirurgião nem está precisando usar. Você fala, gente, posso desligar um pouco o aspirador? Sabe, tentem limpar um pouco as interferências para que vocês consigam ter uma melhor otimização do seu raciocínio, né? Principalmente o anestesista, ele passa por um estresse de vigilância constante e eu acho que são poucas especialidades que em muitos momentos, por exemplo, na indução da via aérea, em que você tem que agir bem naquele momento, porque se você não faz nada naquele momento, pode resultar na morte do paciente num procedimento totalmente simples. Então, sim, vocês precisam estar cada vez mais cientes de que o seu momento ele é sagrado. Então, vamos lá falar um negócio que é ergonomia, tá bom? E a ergonomia, ela é que eu peguei no bar, achei bem legal esse termo, né? Mas não só a interação, a ergonomia de conforto seu, né? Tipo, sentado numa cadeira, confortável, mas a interação entre seres humanos e máquinas e o impacto do seu design no seu uso. Então, gente, vamos falar um pouquinho, por exemplo, do posicionamento de equipamentos que desviam a atenção do paciente do campo cirúrgico. Vamos lá. Exemplo principal é o seu monitor, né? O seu monitor já está virado para longe do campo cirúrgico e do paciente. Então, as famosas monitorites já são um problema, uma interferência, às vezes é um sinal que ele representa. Vocês já tiveram, imagino, algum contato ou estudo com o monitor e viram que eles representaram, às vezes, um sinal, uma saturação que não existia, né? Mas muitas vezes também esse paciente ele pode estar saturando e você está muito de olho no monitor, esperando que ele retorne, sabe? E você tem que olhar para o paciente ao invés de olhar para o monitor. Aí ou esperar uma capnografia, sabe, gente? Às vezes olhar para o campo cirúrgico e ver que está sangrando muito, né? É muito mais importante do que você esperar um valor de pressão não invasiva. E aí, outro exemplo é quando vocês começarem a fazer os seus bloqueios, vocês vão lá fazer o bloqueio, e sedaram legal o paciente para ele não ficar incomodado durante o seu procedimento. E aí, vocês só esqueceram que ele vai parar de respirar, pode parar de respirar, né? Ou às vezes antes de estubar o paciente, né? Ele pode ficar hipotenso, né? E vocês não porque vocês não conseguiram manejar a pressão deles. Então, vocês têm que ter essa noção de que enquanto vocês estão prestando atenção no seu paciente, é, vocês estão prestando atenção no seu procedimento, vocês têm que prestar atenção no seu paciente, né? A vigilância é dupla. Um exemplo muito legal é que eu fui estudar no passado a fazer eco transesofágico, e aí estava de olho no eco transesofágico, e muitas vezes, olhando o próprio coração do paciente, eu não conseguia me tocar de que o paciente estava chocado, e a pressão dele estava baixa, né? Então, é um negócio que vocês têm que ter noção. E aqui, um negócio que eu gostaria de levantar são os alarmes não específicos.
que são fonte de frustração. E aí você vai lá e faz o quê? Desliga o alarme. Então, o que eu gostaria de orientar hoje em dia é que, por exemplo, né, é, eu sempre trago para uma sala pediátrica, né, porque uma criança, ou por exemplo, um bebê, ele tem uma frequência normal de 120 a 130. E isso, numa sala de adulto, vai despertar o alarme. E você vai lá e vai desligar o alarme da frequência cardíaca. Não recomendo. Eu recomendo que você vá lá e eleve o alarme de frequência. Ajuste o alarme para o que você considera que seu paciente esteja bem, entendeu? Às vezes é uma urgência, o seu paciente tem 170 de sistólica, então você não vai desligar um alarme porque depois a frequência ficou em 150, a sistólica ficou de 150. Ajuste o alarme para o seu paciente. Porque aí, depois a sistólica do seu paciente caiu para 90 e você acha que é normal, na verdade, não. Entendeu? Você tem que baixar, ajustar os seus alarmes, por exemplo, de sistólica, nesse caso, para 100 de sistólica, porque não pode cair muito também, né? Saber individualizar. Agora, gente, vou finalizar a aula com um tema. Alguém quer falar alguma coisa? Desculpa, o microfone ou só um latido de cachorro. Não? Tudo bem, vou seguir. Vou falar um tema que, assim, que é delicado e só que é o mais importante dessa aula e assim, eu me senti quando eu vi esse tema, eu sabia que eu tinha que dar essa aula, que é o abuso de substâncias, né? O, ele apresenta um menor uso, assim, nós como médicos temos um menor uso de substâncias convencionais em relação à população em geral, mas um maior uso em relação a psicoativos e depressores. Isso, de acordo com a literatura, se inicia desde da faculdade com a autoprescrição de psicoativos e depressores. Um exemplo clássico aí é quem, quem nunca viu, né, para prova de título, o pessoal usar o Venvance para estudar, ou medicação para dormir, ou aí, no nosso caso, começar a usar algum sedativo, né? O anestesista é um profissional que está num risco muito, muito grande, porque ele está sempre em contato com substâncias psicoativas e ele está não só em contato, como ele sabe administrar por conta própria, ele não prescreve para ninguém administrar, ele sabe ir lá, pega o acesso, administra na dose que ele sabe, acha correta. Só que isso não dá poder para o anestesista, né? Ele sabe fazer isso em outra pessoa, uma pessoa que está em estado de sofrimento. E isso, às vezes, traz um risco muito grande dele fazer abuso dessas substâncias, né? E com esse abuso dessas substâncias vem o risco, que é o grande risco dele fazer esse abuso em casa e atingir a depressão ventilatória em casa e acabar morrendo, né, gente? E eu falo isso já abalado, porque eu não sei se já aconteceu essa conversa aqui nessa com vocês. Eu realmente não sei. Desculpa, Malita, eu não conversei com você, não tinha conversado com a Nancy antes, mas no ano passado, um colega meu, e hoje em dia seria formado, ele era R menos meu, ele morreu, né? E assim, a gente não sabe se foi suicídio ou abuso apenas e sobredose, mas ele morreu com uso de fentanil. Então, é uma realidade e todo ano, gente, vocês vão ver algum anestesista que morreu após uso, e geralmente são anestesistas novos, né? Porque é muito difícil essa pessoa seguir, né? O vício para essas substâncias, ele muito difícil de se rastrear, né? Porque basicamente todo mundo que está usando isso não é detectado até o momento em que ele morre em casa, né? Então,
a gente tem que tomar muito cuidado com isso, gente, e saber impor esses limites para gente, né? Eu acho que por trás isso, e assim, e logo depois que isso aconteceu com o Fernando, eu me pus a muito questionamento. E todo mundo que foi lá no velório dele, eu acho que se sentiu muito abalado, principalmente o pessoal da anestésio, porque. E eu falo por mim agora, porque eu me senti responsável por isso. Responsável quando eu banalizei isso para ele e falei para ele, e não falei para ele, né? Mas sabe, banalizar no dia a dia, assim, sabe? Tipo, quando você vai é, você tá com um cirurgião, aí o cirurgião vai lá e fala, tipo, agora o anestesista vai injetar algo legal em você, sabe? Nossa, esse negócio é bom, sabe? Quantas vezes vocês já não ouviram isso? E, assim, isso é banalizar no anestésico. Isso é banalizar o uso das substâncias psicoativas, né? Então, quantas vezes a gente já não passou por isso e nunca trouxe seriedade nesse momento, né? Quanto vocês já nunca falaram, sei lá, 25 microgramas de Fenta, isso aí, sabe? Tipo, dá só para o paciente dar umas risadas, sabe? Então, eu acho que a gente tem que cada vez trazer mais conscientização para esse momento. E aí, não só essa responsabilidade, né? Mas também, como eu posso dizer, eu acho que aí isso não só a minha opinião, mas também eu estou aqui embasado em literatura, mas muito desses, tanto que está relacionado também, assim, os anestesistas e os médicos, eles têm uma taxa de suicídio muito maior, né? Então, vocês podem apostar, não só pode apostar, mas como está ali na literatura, que existe uma maior incidência de doenças psicológicas e psiquiátricas no nosso meio. É, muito provavelmente pelo peso que a gente se impõe da nossa profissão e pela cobrança que a gente tem de atenção ao paciente e de atenção que a gente e de cobrança por resultado, não só nossa, mas como de terceiros. Então, tudo isso influencia para uma maior cobrança, um maior peso psicológico, uma maior necessidade de se man, de uma maior, como posso dizer, uma maior ansiedade, uma maior depressão. Tudo isso vai influenciar no nosso bem-estar. Então, isso aumenta a chance de a gente buscar uma fuga. Então, é aí que eu entro no item 2, que é recuperação e prevenção. Encontrar ajuda e tratamento pode ser difícil, mas é necessário para garantir a segurança de todos, né? Não só nossa, mas do paciente, porque existem muitos casos de anestesistas que fazem uso durante a anestesia, né? Aprender a importância do autocuidado e do tratamento adequado para o abuso de substâncias é o primeiro passo para a prevenção. E eu já venho aqui com um link, né? Departamento de Saúde Mental da Santa Casa, na rua Dona Veridiana, número 55, terceiro andar, na sala dos professores. Para qualquer um, em anonimato, procurar lá tratamento, ajuda psicológica e talvez escalonar para ajuda psiquiátrica. Gente, isso não existe vergonha nisso, tá? O problema depois é a vergonha que a gente tem que passar por não ter conseguido ajudar a quem a gente estava olhando na nossa frente e parecia estar bem, sabe? Eu falo isso sem nenhuma vergonha. Hoje em dia, gente, eu falo, eu passo toda semana com um psicólogo, sabe? E eu comecei isso ano passado, sabe? Depois que aconteceu tudo isso com o Fernando. Então, e hoje em dia eu me enxergo de forma diferente, sabe? Eu acho que eu tinha muito que falar isso para vocês, porque isso é a coisa mais importante. E espalhem isso, gente. Isso é muito importante. E com isso, eu acabo minha aula, tá? Agradecendo. Pô, André, parabéns, cara. Foi, Obrigado. é um tema, é um tema difícil, um tema Sim, que nem você falou, né? Muitas vezes menosprezado, mas aí você levantou de uma sim, maneira assim, acho que muito pragmática, os pontos principais sim. e, e destacou também. Eu queria só fazer alguns comentários aqui.
na verdade, só contribuir. Em relação aos gases anestésicos, é um negócio tão sério isso daí que uma vez eu estava num congresso internacional e uma das técnicas que a gente tem Uhum, para fazer lidar com uma intubação difícil no paciente uhum, pediátrico é você precisa dar algum grau de anestesia para ele, mas mantém ele respirando espontaneamente. Então, normalmente o que a gente faz? A gente faz uma indução inalatória, põe algum sim, tipo de artefato, um catéter nasal, tal, enquanto você faz a fibroscopia, você faz a sua intubação. sim. E eu mostrei um caso super difícil lá no congresso e mostrei que a gente lidou muito bem com ele com essa técnica. E aí a americana pegou, ela vira para mim e falou assim: legal, gostei da sua técnica, mas você pode fazer isso no Brasil, aqui eu não posso fazer isso, porque a quantidade de gás que eu jogo na sala Uhum, é proibitivo aqui. Aqui eles não sim. deixam eu fazer isso. Olha só. Então é Aham, super interessante levantar esse ponto, né? É uma poluição que tem, existe, na verdade, a gente causa poluição. Tem muitos poucos hospitais que têm esse sistema antipoluição, talvez só meia dúzia aqui de sim. primeira linha, né, nas Eu fui grandes No capitais. Encortinha. Foi o único lugar que eu vi na É, minha vida. Sim, então mas é o que é assim, uma meia dúzia, cabe na mão os hospitais que têm sim, isso daí, tá? Então é uma coisa para a gente se preocupar. Em relação à infecção, é, 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 assim, é muito importante a gente tomar cuidado, né, de não durante a nossa jornada de trabalho, durante a nossa residência, a gente não se contaminar com nada. Então, isso é um cuidado individual de cada um, então precisa usar o EPI adequado, tal. uhum, E uma coisa assim, cuidado na hora de reencapar a agulha. Então, evitem reencapar a agulha. Você pega aquela distraída, algumas vezes você vai pegar a agulha contaminada, que você acabou de injetar no paciente, você vai reencapar, é na hora aí que você se fura, sim. tá? Então, E vai não, somando os fatores, né? O pessoal de madrugada tá cansado, vai lógico. lá, injetou medicação no equipo que já tá com sangue, aí depois vai lá, reencapa distraído, aí já viu o problema, né? Eu acho que O, vai somando tudo. o nosso ambiente de trabalho ele é estressante, tem vários fatores estressantes, então você já citou todos eles, tal. A, o conflito anestesista, cirurgião, anestesista, enfermagem, anestesista, algum Uhum, outro profissional, ele vai existir sempre, tá? sim, Sempre vai existir esse conflito, principalmente quando, vamos dizer, não é os objetivos, mas assim, a melhor via não é a mesma, né? Então, uhum, tem uma via melhor para a gente, tem uma via melhor para o cirurgião, uma via melhor para a enfermagem, cada um vai defender, vamos dizer assim, o seu caminho, o caminho mais sim, confortável, mas então cabe a sim, gente lidar com esses conflitos. Às vezes é fácil, sim, às vezes é difícil. com O certeza. meu conselho a vocês é assim: quando tiver um conflito mais difícil, não lidem com ele sozinho. Chame um outro colega, chame o Sim, preceptor, chame um colega, se você já tiver acabado de dizer, um colega mais experiente, sim, que quanto mais pessoas estiverem discutindo ou tentando lidar com esse problema, provavelmente você tira a parte pessoal, tira a parte, vamos dizer assim, individual e cria um consenso, um bom senso coletivo, tá? com certeza. Eu acho que É, quando a gente está muito envolvido, né, a gente entra na visão de cabeça, cabresto, né? E acho que quando entra alguém de fora, você consegue ter uma visão muito mais abrangente. Muito boa observação. e outra coisa que, quando você falou de fatores que distraem a gente, talvez hoje em dia uma das coisas que obrigatoriamente compete com a nossa atenção é o prontuário eletrônico. Sim, Então, diferente lá na Santa Casa, que a gente tem prontuário eletrônico, mas os nossos documentos, a ficha, tudo isso ainda é papel. Vocês vão encontrar no futuro alguns hospitais onde tudo é no prontuário eletrônico, tudo é no conversa. computador. Então, Sim, durante a sua cirurgia, durante a sua anestesia, você tem que ficar preenchendo as coisas. Tem alguns, assim, que tem o cúmulo de não ter a migração dos dados automática do monitor ou do aparelho de é. anestesia para o prontuário. Então, você tem que preencher manualmente pressão, frequência, saturação. Então, isso realmente Uhum, tira totalmente a sua atenção e é um, sim, é um fator de estresse, tanto para você como para essa situação. sim. É, e aí, em relação
ao abuso, só para te falar, André, no primeiro dia que os meninos chegaram na Santa Casa, a gente fez um acolhimento neles, né? Sim. Falou um pouco sobre a Santa Casa. Talvez, acho que só o Sim. Felipe não estava presente, que ele veio um pouquinho mais tarde, mas a Sim. gente fez um briefing ali de como era o MV, falou um pouco de Sim. anestesia, eu e a Ana Lígia, e aí eu toquei nesse assunto. Eu também fiz questão Perfeito. de, no primeiro dia, tocar nesse assunto. Perfeito. E eu acho que talvez o depoimento não tenha sido tão emocionante que nem o seu, mas também foi bastante impactante, Sim. porque também o Sim. que aconteceu com o nosso colega lá foi muito, É. muito traumático, então Sim. ficou marcado para todos nós. E a gente não quer que isso se repita nunca mais. É. Então, A gente tem que vocês levar vão isso ver como aprendizado, com vocês vão ver certeza. a É. gente falando disso recorrentemente. Então, é um assunto que é tabu, mas eu acho que a gente tratando isso de uma maneira séria, de uma maneira é, honesta, acho que a Sim. palavra é essa, uma maneira honesta, dizer que assim é um caminho sem volta, dificilmente você Sim. sai desse caminho ou você sai ileso desse caminho e não vale a pena, cara, não vale a pena. Se você tiver estressado, se você tiver com burnout, se você tiver com problemas, tem sempre alguém do teu lado, Com né? Então, certeza. eu acho que eu lembro na apresentação, André, o que eu fiz, eu mostrei alguns slides de sugerindo assim um médico estressado, um médico em burnout e tal. E aí eu Sim. falei que a solução era a pessoa que estava do teu lado. Aí eu mostrei uma foto da sua turma e da turma todos os R's numa Uhum. confraternização Sim. e falando que a solução era essa. Primeiro é conversar com o seu colega, é Uhum. conversar com a pessoa que está do teu lado, que você pode contar, que você pode falar. Se não for o Sim. suficiente, aí ter o caminho que você mostrou, É. a psiquiatria e a psicologia da Sim. Santa Casa, quando a gente teve essa tragédia, eles acolheram todos nós assim de uma maneira fantástica e eles deixaram as portas abertas para a gente, no que precisar, poder contar com eles. Então, eu reforço aí o endereço Sim. aí que o André citou. E, e é assim, acho que o princípio é as pessoas estão mais próximas. Eu, o André, a Muitas gente está à vezes, disposição sim, para muitas tentar vezes ajudar. Pode falar. esse abuso ele tá mascarando um distúrbio que a gente às vezes não consegue expressar, né? E aí, assim, é que realmente a amizade de todos ela é muito boa e ela com certeza afasta a gente muito desses males. Mas realmente eu acho que talvez para quem precisa mais, o contato com a pessoa que você não que é mais anônimo, né, e não tem contato no dia a dia, talvez seja ainda mais impactante, né? Só para realmente reforçar isso. Perfeito, uma ajuda profissional mesmo, realmente. Exato. Acho que tem que reconhecer isso, fazer o Sim, diagnóstico do que você precisa e tentar buscar a melhor solução. com certeza. Então foi isso aí, achei excelente. Obrigado. Alguém quer falar alguma coisa, perguntar, manifestar, dar os parabéns para o André? Fala, Felipe. André, muito boa aula, viu, cara. Obrigado. Excelente. A gente tinha tido uma aula dessa, né, do programa lá da SBA, mas Sim, a sua deu uma visão um pouquinho diferente, apesar de ter tocado em temas semelhantes. sim. Uma pergunta em relação aos gases especificamente, porque a gente fala que os gases são tóxicos e tal, e realmente eles são hepatotóxicos, nefrotóxicos, tem uma série Uhum, de danos, né? E minha pergunta eu tinha lido um pouco a respeito de gases esses dias, eu, eu sei que eles têm esse tipo de efeito no paciente, muito mais no paciente, porque a concentração é maior, mas minha uhum, dúvida foi assim, qual seria o nosso grau de risco em relação à hepatotoxicidade, nefrotoxicidade na exposição a longo prazo, entendeu? uhum. Vou tentar começar aqui, Marito, tá bom? É assim, primeiramente que hoje em dia eu acho que é cada vez mais crescente o uso apenas do sulfurano, né?
O, e assim, grande parte desses estudos com. Vitória, desliga o microfone. Grande parte desses estudos que falaram muito de hepatotoxicidade falavam era muito em relação ao alotano, até onde eu consegui entender, e o isoflurano, né? A maior preocupação com o sevoflurano, principalmente para o paciente, né, que é quem tem maior contato, é a nefrotoxicidade com a formação do composto A, né? Mas, na verdade, ela é bem hipotética. Ela foi muito desenvolvida em vivo, em teste com roedores, né? Mas, assim, algo que você pode sempre... eu, primeiro, só falando para o paciente, né? É, algo que você pode resguardar e reduzir essa hipotética nefrotoxicidade é nunca fazer fluxos menores que 2 litros por minuto no paciente. Agora, em relação à exposição a longo prazo, eu realmente não consigo te dar nada muito objetivo, mas assim, porque tudo que a literatura que eu tenho é americana e ela considera muito o descarte adequado dos halogenados, mas eu vou dar só uma questão de opinião minha, que eu imagino que com o avanço desses gases menos potentes, né, como por exemplo o sevoflurano, eu imagino que a toxicidade é menor, mas ela não pode ser descartada, e tanto para pacientes, o paciente continua exalando na RPA e tal, e a gente não tem uma ventilação adequada, então eu te dei uma resposta muito neutra, tá bom? Mas eu imagino que seja mais reduzida a longo prazo para a gente, tá bom? Malito, você que tem algo a acrescentar? Eu realmente não consegui ajudar muito o Felipe nesse caso. Não, acho que não tem uma resposta assim Hum. objetiva, Felipe, porque tanto as repercussões mais graves como, vamos dizer assim, os efeitos é, cumulativos, né? Eles são hipóteses. Você não consegue comprovar isso com evidência robusta, porque aí você teria que pegar e colocar uma população, a mesma população, você fazer dois grupos, uma população exposta e uma população com ausência de exposição ao agente, e você vê como eles evoluem. E esse tipo de trabalho assim não é viável, não é ético, não é nada. Então você sempre especulações, né? Baseado em trabalhos in vitro, em animais, tal. Uma coisa que existia no passado era realmente complicações obstétricas. Então, trabalho de parto prematuro, é, descolamento de placenta em profissionais de saúde que tinham contato com esses agentes, ou na sala de cirurgia, ou até na sala de recuperação anestésica. Então, isso é, era uma hipótese um pouco mais forte por conta de um número de observacional maior. Né? Você tinha um N maior, você observava esse tipo de efeito. Tá? Agora, o efeito de heterogeneidade, efeitos, são todos muito hipotéticos. Você não tem uma maneira de comprovar isso, uma maneira de comprovar isso com, vamos dizer assim, um trabalho científico, um desenho aceitável. Tá? Então, a gente acaba fazendo uma certa prevenção, imaginando esse risco, imaginando as consequências. Lógico que hoje os anestésicos são bem melhores do que no passado, tanto o tipo de anestésico quanto a dosagem. Antes, no passado, você tinha um anestésico que era altamente metabolizado no fígado, que era o alotano, 25% do que era inalado ficava no hepatócito sendo metabolizado e produzindo algum tipo de dano celular, e a dosagem desse que você usava era totalmente assim empírica. Você via o borbulhamento e através de borbulhamento maior ou menor que você acabava fazendo a concentração. Hoje você tem maneiras, fluxômetros calibrados, você tem equipamentos assim altíssima tecnologia que eles injetam a quantidade exata de líquido que faz o vapor e vai para o paciente. Então isso vai tudo minimizando o nosso contato. Então, acho que não tem uma resposta específica para isso,
mas a gente sabe que o risco existe, a gente não consegue quantificar ele exatamente a consequência, o desfecho disso daí, você só imagina isso daí. Tudo indica que está ficando mais seguro, né? Mas a gente É. não tem como comprovar, né? Mais alguém, pessoal? Não, doutor, tá tudo bem. Perfeito. Ok. Então, Gente, muito agradecer. obrigado pela paciência, viu? Por ter ficado aqui Foi até muito agora. Muito bom. obrigado, Malito, por ter ficado Valeu, até aqui André. Obrigado também. Sei que você você é um por cara super participar e ocupado. colaborar sempre. Tá Imagina, bom? é um A prazer. gente que Prazer. agradece, doutor. Gente, uma boa Ah, noite a todos. Eu vou gravar, vou finalizar aqui a gravação